Olá, professores, professoras, CGPs de anos iniciais. Então, estamos aí novamente para mais uma formação de história e agora a última, onde nós vamos olhar para os materiais digitais e também para a prova paulista, tá? Para a gente fazer o encerramento aí desse movimento formativo voltado para o ensino de história nos anos iniciais. Então a gente começa agora já falando do material digital, que é um material novo, né? Um material diferente que a rede conheceu esse ano. Então está todo mundo se apropriando ainda desse material, mas é interessante que a gente conheça os tópicos que estão ali e, sobretudo, na aula de história, como os conteúdos aparecem ali explícitos para a gente dentro desse material. E creio eu que a utilização do material digital nas aulas de história dos anos iniciais, ele vai ajudar bastante nesse desenvolvimento da atitude historiadora, enfim, né, de tudo isso que a gente já conversou aí ao longo das formações. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Como que está isso? Então, para a gente poder dar início a esse olhar para o material digital, eu trouxe aqui para vocês já separado as aulas que se referem às suas respectivas habilidades. Então, entrando lá no repositório do CNSP, a gente já tem acesso às aulas de história do terceiro bimestre, tá? Então, nós temos a habilidade 06, que ela vai ser desenvolvida nas 4 primeiras aulas, e nós temos a habilidade 09, que ela é desenvolvida nas 4 últimas aulas. Então, a habilidade 06, aula 1, surgimento da escrita, aula 2, a escrita e o uso de outras linguagens, habilidade 06 ainda, aula 3, a escrita e o uso de outras linguagens, parte 2, e a aula 4, a tradição oral e os griots. Na aula 9, a gente já parte para a memória. Percebam que na habilidade 06 está falando de escrita, está falando da tradição oral. Agora, na habilidade 09, nós já vamos para a memória. Por quê? Na aula 5, memória dos povos africanos. Aula 6, memórias dos povos indígenas. E na aula 7 e 8, são memórias do Brasil, parte 1 e parte 2. Então percebam que está bem separadinho aí cada habilidade para cada aula. E o título dessas aulas, se vocês lembrarem da formação passada, quando eu trouxe para vocês os objetos de conhecimento, está bem relacionado ali dentro dos objetos. Lembra que teve uma hora que eu falei sobre valorização da memória? Olha aí, 4 aulas falando sobre memória. Então está bem separado aí o conteúdo do material digital. E aí, disso, eu trouxe uma aula para a gente olhar com um pouco mais de calma em cima disso, a gente passar tópico por tópico, para todo mundo se sentir cada vez mais confortável com a utilização do material. Tá? Então, trouxe aqui para vocês a aula Memórias do Brasil, parte 1, a aula do quinto ano, que é a aula 7, já no finalzinho do bimestre. Então, a gente tem os conteúdos ali, ó. Marcos de memória do nosso país, independência do Brasil e Tiradentes. Os objetos. Então, primeira coisa, peguei o material digital, eu vou olhar qual é o conteúdo dessa aula. Já vou ter aqui qual é o conteúdo. Agora que eu sei o conteúdo, o que eu preciso fazer com ele? A aula está falando ali, ó, qual é o objetivo. Então, pensando aqui no marco de memória, qual é o objetivo? Conhecer as memórias do nosso país. Que memórias são essas? A independência do Brasil e a história de Tiradentes. E ali está, identificaram algumas datas que são marcos de memória. Vamos pegar bem essa palavrinha aqui, ó, marcos de memória, porque depois ela vai voltar para a gente. Então, olha, a primeira coisa, abrir o material digital, conteúdo e objetivo. A partir disso, eu já tenho um primeiro olhar. Beleza. Olhei, já sei o que eu preciso fazer e o que fazer. Vou para a aula. O material digital ele tem início ali com para começar. O que é o para começar? O para começar é um levantamento de conhecimentos prévios do estudante, mas o que é muito legal aqui? Que ele parte do presente. Então, está falando aqui ó, do Monumento à Independência, que fica ali em São Paulo. Né? Ele está perguntando, você sabe onde fica este monumento?
Quando e por que ele foi construído? Ah, mas o meu aluno não sabe por que que ele foi construído. Tudo bem, qual que é o problema em não saber? A gente está aqui para isso, né? Então a ideia é justamente levantar, fazer uma discussão com eles ali, o que que eles sabem ou não sabem sobre isso. Eu estava falando ali, ó, desfile em comemoração ao 7 de setembro. É porque se ele já viu, né, na TV esse desfile, você já participou de um, é para já começar a situar ali a criança dentro desses conceitos. Então, para começar, é um levantamento de conhecimentos prévios que parte do presente, da realidade do estudante, sempre relacionado com o conteúdo da aula e os objetivos de aprendizagem. Aí, dando continuidade, nós temos ali uma outra seção que é a seção chamada O que é? E aqui eu já queria parar um pouquinho para chamar a atenção sobre isso. A tela está dividida com 3 imagens. Do lado direito é o material digital, tá? O que a gente projeta lá na sala de aula. Do lado esquerdo é o caderno de exercícios, o caderno físico que as crianças receberam, mas eles são semelhantes, tá? Tudo que tem no material digital projetado tem também na mão do aluno. Por quê? Precisa copiar slide? Não, não tem que copiar slide nenhum, porque o aluno tem isso em mãos. Tá? Então a gente projeta na tela para a gente, né, para nós enquanto professores também nos localizarmos no que está acontecendo, mas o aluno tem isso em mãos. E aí a gente vai acompanhar que a aula com o que é vai trazer conceitos para nós. Então percebam que o primeiro conceito da aula é o marco de memória. Então ele está falando ali, ó, o marco de memória pode influenciar os aspectos culturais, a história de cada indivíduo, tal, 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 tal. Ele segue ali explicando o que é o marco de memória. E aqui eu queria chamar a atenção. Precisa, nesse momento, trabalhar o conceito com o estudante. A gente não pode trabalhar nesse momento uma interpretação de texto. Se eu só interpretar o texto, a criança não vai saber o que é um marco de memória. Inclusive, marco de memória, a memória em si, ela é um conceito muito importante para a história. Ela é muito importante para a história. Inclusive o próprio Mark Bloch, né, que é o historiador da escola dos análises, que é quem expandiu o nosso conceito de fontes, trazem para nós um conceito de memória que é a história das mentalidades lá, né? Muito importante a gente pensar sobre isso. Então, quando a gente está falando de marco de memória, logo de cara, a aula já está falando para mim o seguinte: olha, professor, aluno, tudo que nós vamos ver nessa aula aqui está relacionado com o marco de memória. Então, se a criança não aprender o que é isso aqui, ela não vai ter condições de desenvolver o resto. Porque é muito legal esse movimento que a aula faz, porque ela faz o seguinte: marco de memória. O que é? Explicou. Na sequência, ela já traz um exemplo. O 7 de setembro é um marco de memória para nós. Marco de memória, só para elucidar aqui para todo mundo, na história a gente cai naquele erro muito comum de achar que todo historiador é um calendário, né? Que, você fez história, então me fala que dia que aconteceu tal coisa. O marco de memória, ele serve para a gente se situar no tempo mesmo. Então, quando a gente fala que o 7 de setembro ele é um marco de memória, ele está mostrando para a gente que naquele dia ali houve um acontecimento que foi a culminância ou foi o estopim de um movimento histórico. Então, se eu estou falando que o 7 de setembro é um desses marcos, significa que alguma coisa aconteceu no 7 de setembro que mudou a história ou que foi aí o passo inicial para alguma mudança de alguma coisa. Então a gente pensa aí no 7 de setembro como um marco de memória. Então é importante que a gente tenha esse olhar, né? A gente pensa, por exemplo, quando nós falamos em marco de memória, quando eu falo do atentado de 11 de setembro, por exemplo, né? Todo mundo lembra da data,
Mas creio eu que todo mundo tenha consciência que o 11 de setembro não foi uma coisa que aconteceu por um acaso no dia 11 de setembro, né? Ele foi uma culminância de uma sequência de atitudes aí históricas, sociais, políticas e econômicas. Mas o marco de memória serve para todo mundo se lembrar, né? Olha, dia 11 de setembro aconteceu o atentado às Torres Gêmeas e tal, e aí isso desencadeou uma série de outros fatores. Então percebam que o material digital ele trabalha logo de cara aí um conceito, marco de história, nessa aula, né? E aí ele traz um exemplo do marco de história, a independência do Brasil. E claro que ele vai explicar essa independência do Brasil com a complexidade e a profundidade que o segmento atende. Claro que quando for lá no ensino médio, que o estudante vai falar criança, mas não vai ser mais criança, né? Quando o adolescente estiver lá no ensino médio, que ele for falar sobre a independência do Brasil, ele vai ter uma visão muito mais crítica sobre isso. Só que para isso ele vai precisar ter tido esse primeiro contato no início aí, logo nos anos iniciais. E aí o material segue trazendo exemplos, ó. Vai falar aí do Tiradentes, que é o dia 21 de abril, vai explicar pra gente aí quem foi o Tiradentes, que cá entre nós é, né, uma figura meio construída pela história, que depois, claro, novamente, não nos anos iniciais, mas depois, nos anos finais, no médio, a criança vai entender, na verdade, que o Tiradentes foi a pessoa que estava no lugar errado na hora errada, porque se não fosse ele, seria outro. Mas, pro momento ali que a criança tá, é o suficiente. E aí o material digital, percebam que ele traz os mesmos exemplos que estão ali no material físico. Ó. Isso é muito bacana que a gente consiga perceber. Então eu vou passando aqui para vocês darem uma olhada que as imagens se repetem do material físico para o material digital. E a aula ela vai se desenrolando trabalhando essa questão da memória, mas trazendo os acontecimentos da nossa história. Então tá falando aí, né, do feriado de Tiradentes, dia 21, por que tem esse feriado e a relação que isso tem com a independência do Brasil. Então é uma aula de história mesmo, ela é bem construída nesse sentido de ser uma aula de história. Está até falando ali, né, o Brasil deixou de ser colônia de Portugal e se tornou um país independente, o reinado de Dom Pedro I, enfim. Vai trazendo aí questões, né, sobre a nossa história. E aí ele vai trazer para nós e para o aluno o praticando, que são perguntas sobre a aula. E aí, novamente, a mesma coisa que está no slide está no material físico. O que não está no material físico? A resposta. A resposta ela só está no slide. E aí, como que você pode fazer isso aqui, essa pergunta? Você pode pedir para todo mundo responder coletivamente, você pode pedir para cada um responder no seu caderno, você pode montar uma gamificação em cima disso. Então, por exemplo, tem aqueles aplicativos de jogos, enfim, tem o Flickr, tem o Kahoot, tem o WordWall, tem várias ferramentas aí que vocês podem adaptar. Não precisa necessariamente pegar essa pergunta do jeito que está e mandar a criança responder. Aí vai da criatividade de cada um, da disponibilidade de materiais físicos, enfim, que a unidade escolar tiver. Mas só para vocês perceberem que na própria aula já traz aí o praticando, né? Que é vamos ver se a criança entendeu mais ou menos o que tinha para entender. Vai trazer o sistematizando, que é um sistematizando, né? Que o próprio nome já está falando, que é um encerramento do que foi feito. Aí tem a pergunta ali, né? Ó, das memórias do nosso país que conhecemos hoje, Tiradentes e Independência, qual teve para você maior importância? Justifique sua resposta. E aí a criança vai responder ali, né? Pensando na própria realidade dela. Vai ter ali o material digital, o que aprendemos hoje e o aprofundando. O aprofundando é o momento que você já sistematizou, já retomou, já fez os exercícios, já terminou a aula e agora você vai ver como que essa criança consegue se aprofundar em cima disso. E aí aqui a ideia dessa aula é que ela construa uma tirinha, né, em cima do conceito da aula sobre Confidência Mineira ou Independência do Brasil. E aí a criança
usa aí a criatividade dela, porque criança é criativa, né? Então eles conseguem desenvolver bem. O professor só tem que estar atento se o que ela vai desenvolver está dentro do que é proposto. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção para vocês, que é muito importante também, na aula no material digital, nós temos as referências, tá? De onde são tirados as imagens e os vídeos. Lembrando que o material digital ele pode ser usado em duas versões: em PDF, que aí ele não é editável, ou em PPT, que você faz o download e consegue fazer edições na aula, tá? Não tem problema fazer edições não. O professor é o que conduz a aula como ele acha que tem que ser conduzida, né? Então o material digital abre esse espaço para edição. E aí tem uma dica aqui que eu queria trazer para vocês a respeito dos conceitos que vão ser trabalhados ao longo da aula. Então, por exemplo, nessa aula se trabalhou um marco de memória, em Confidência Mineira, essas questões. Está com dúvida? Eu sei que é uma coisa específica do componente de história, está se sentindo inseguro? Vai lá na referência, dá uma olhadinha, o autor, né, que está sendo utilizado na aula. Claro que eu não vou falar aqui para vocês, olha, tem que ler o livro inteiro ali do Furtado, hein, porque senão não vai conseguir dar aula lá. Eu sei que a gente não vai ter tempo sempre para ler todos os livros. Claro que eu gostaria que todo mundo lesse todos os livros, mas eu sei que isso não é viável. Mas então pega o nome do autor, joga lá no Google e fala, olha, o que que o João Pinto Furtado pensa a respeito da Inconfidência Mineira? Para a gente ter pelo menos uma ideia ali, mais ou menos, né, do que esse autor fala. Porque nós temos uma coisa muito importante dentro da ciência humana. Diferente da matemática, por exemplo, que 2 mais 2 são 4, ponto e acabou, nas ciências humanas isso não existe. Tá? Nas ciências humanas existem visões diferentes acerca dos mesmos fenômenos. Por isso que ela é uma ciência humana. Tá? Então tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o que o Danilo pensa sobre Inconfidência Mineira não é o que o Antônio, nem o que o José, nem o que a Mônica, nem o que a Juliana, nem o que a Ana, nem o que a Paula pensa. Tá? Então tem que tomar muito cuidado e ver qual é o autor que está sendo utilizado na aula. Isso é muito importante nas ciências humanas, hein? Autores diferentes possuem olhares diferentes acerca dos mesmos fenômenos, tá? Então tem que dar uma olhadinha aí de onde que é essa referência. E por fim, eu queria contar com a colaboração de todos vocês que estão dentro da sala de aula para avaliarem o material digital. No repositório, quando você faz o download da aula, ele abre um espaço chamado avaliar. Quando você clica ali, ele aparece esses três tópicos: o que foi bom, o que poderia melhorar e deixa aqui o seu comentário. Então é muito importante para as equipes da COPED e da EFAP que estão por trás da elaboração do material que exista esse feedback, sobretudo do professor, que é quem está dentro da sala de aula, para que esse material seja cada vez melhorado, seja cada vez mais de acordo com as necessidades da nossa rede. Não adianta ficar falando com o colega, falando, nosso material é ruim, ou nosso material é ótimo. Se quem é que tem que saber disso, que é quem está preparando o material, não sabe. Tá? Então precisa ter esse olhar aí atento para avaliar essa aula. Essa aula precisa ser avaliada pelo professor. É o grande foco aí da avaliação desse material. E aí, dando continuação, a gente precisa conversar um pouquinho aí a respeito da prova paulista, porque a prova paulista ela é feita em cima do currículo, mas ela sobretudo é feita em cima do material digital, que também é feito em cima do currículo, né? Então, uma coisa está relacionada com a outra, mas tem algumas coisas que chamaram a atenção na prova paulista, inclusive, né, foi em cima dos resultados da prova paulista que a equipe de ciências humanas, né, Ana Luísa, que é PEC de Geografia, e eu, que sou PEC de História e Sociologia,
Fizemos o percurso formativo, que está disponível no YouTube para todo mundo ir lá assistir, porque é uma sequência de 10 formações voltadas aí para o currículo de Ciências Humanas. E agora eu dou continuidade nesse processo de formação, porque o nosso resultado de história do quinto ano continuou caindo na prova paulista. Então a gente precisa ter um olhar aí atento para essa questão. Então o que eu trouxe aqui para vocês? Primeiro, como que foi o nosso resultado no primeiro bimestre, né? Os descritores, lembrando que a prova paulista não cobra a habilidade, ela cobra o descritor, que nós já sabemos que é um recorte da habilidade. Então nós tivemos aí essa porcentagem de acertos. Prova paulista do primeiro bimestre, nós não tínhamos ainda o material digital, nós não conhecíamos a prova ainda, não sabíamos como que ela seria, nós estávamos acostumados ali com a AP, né, por exemplo, e aí a prova paulista veio um pouquinho diferente, tal, tudo bem. E aí a gente vai pegar aqui, por exemplo, a pergunta que tivemos o pior rendimento, que falava ali, identificar a forma como viviam os povos nômades do passado e aqueles da continuidade, conteúdo, nomadismo, 30% de acerto. E aí, beleza. Vamos ficar com essa informação aí na cabeça. Porque a gente vai para o segundo bimestre e nós temos uma queda de rendimento. Por quê? A gente vai ver, quando vocês olharem para a prova, que esse 38% de marcos históricos, a prova paulista estava de olho na recuperação daquela habilidade não, daquele descritor do primeiro bimestre. E ela deu um termômetro para a gente aí para pensar, essa recuperação aconteceu ou não? A gente precisa ser crítico nesse momento e pensar, se só tinha 30% de acerto no primeiro bimestre e no segundo tá 38%, ué, né? O que rolou aí nesse processo? E a gente teve do primeiro para o segundo bimestre uma queda no resultado total de 7,1%. E aí eu trouxe como exemplo essa pergunta aqui, ó, que teve 27,7% que fala sobre patrimônios imateriais. E o descritor é simples, ó. Identificar patrimônios imateriais da humanidade. E aí vamos lá para a pergunta. A pergunta é da habilidade 10. E ela fala o seguinte, eu até tinha falado na formação anterior, né? Inventariar os patrimônios materiais e imateriais da humanidade e analisar mudanças e permanências desses patrimônios ao longo do tempo. Então vamos pensar uma coisa aqui. Essa é a habilidade. O que eu tinha conversado com vocês na formação anterior? Para eu inventariar alguma coisa, eu preciso identificar essa coisa primeiro. E olha o que a pergunta está falando aqui para a gente. Era a questão 27. Roda de capoeira é uma prática tradicional da cultura do nosso país. Ela precisa ser preservada por se tratar de uma dança típica da região sul do Brasil, uma luta típica da região norte do país, um patrimônio cultural imaterial ou um patrimônio cultural material. E aí vamos lá. Só teve 27% de acerto essa questão. Eu me lembro que na verdade não foi nem na escola. Quando eu era criança, eu aprendi que a capoeira ela era uma dança. Ela não é uma dança. Ela também não é uma luta. A capoeira é um patrimônio cultural do nosso país. E aí a questão que nós levantamos é: a criança ao longo do bimestre teve contato com o conceito de patrimônio imaterial? Ela sabe, por exemplo, o porquê que a capoeira é um patrimônio imaterial? E aí eu trago mais uma questão. Os termos que foram usados. Então vamos supor que eu dei uma aula sobre capoeira. Fiquei lá 45 minutos falando sobre capoeira. Eu falei que a capoeira, eu chamei a capoeira, na verdade, de patrimônio, ou eu falei que a capoeira, ela é tipo uma dança? Por quê? Se ela é tipo uma dança,
a criança pode ter respondido a alternativa A. Ah, ela é uma dança que mistura ali elementos de luta. A criança pode ter respondido que é a alternativa B. Ela nunca vai ter respondido a C, que é o correto. Então, acho que é importante a gente pensar também nesses conceitos, né? E aí, o que, que a prova cobrou da gente? Identificar. Que ela olhasse para um patrimônio, ela está vendo a imagem aqui da capoeira, ela está vendo ali, né, ó, a mistura de dança e luta tem origem no período da escravidão, e ela precisa saber que isso, essa mistura de dança e luta, ela não é tipo uma dança, ela não é uma luta, ela é um patrimônio que mistura dança com luta, que surgiu lá na época da escravidão, que era usado como forma de resistência, enfim, e por aí vai. E aí a criança vai aprender mais para frente que por ter sido criado na época da escravidão, ter sido usado como forma de resistência e estar associado aí, por exemplo, a questões de escravidão, de religiões de matrizes africanas, a capoeira até hoje também é alvo de preconceito. Então a criança precisa ter esse olhar, né? E a prova paulista cobrou isso de nós, que fosse trabalhado o conceito de patrimônio imaterial, e aí ela traz um exemplo, né? Será que a criança sabe identificar que a capoeira ela é um patrimônio, né, cultural da história do país? Então fica aí esse olhar para que no terceiro bimestre, quando chegar o terceiro bimestre, a criança saiba identificar aqueles conceitos que foram trabalhados no material digital. E aí eu peguei lá na prova, né, ó, o descritor, identificar patrimônio imaterial. E aí eu completo aqui para vocês. Para se inventariar e analisar, é necessário que se saiba identificar. Para se identificar, é necessário conhecer o nome correto dos conceitos, tá? Então, quando eu falo para vocês que a história ela tem rigor científico, ela tem rigor metodológico, eu estou falando que ela tem conceitos, ela tem teorias, e essas teorias e esses conceitos precisam estar presentes, independente se é anos iniciais, finais, médio, PhD, seja o que for. Rigor científico e metodológico faz parte da educação em qualquer segmento que seja. Então é importante que agora nesse terceiro bimestre a gente tenha esse olhar aí aos conceitos, né? Como, por exemplo, o marco de história. Então ele traz para a gente aí essa, essa ideia, né? De marco de história, e a gente precisa atribuir os nomes corretos às respectivas ideias, tá? Então a gente precisa pensar aqui agora um pouquinho e como que isso aqui vai acontecer no terceiro bimestre. Claro, eu não sei o que será cobrado na prova. Todo mundo queria saber já, mas a gente não, né, não consegue pensar exatamente no que vai acontecer. Mas a gente já consegue ter uma ideia, né? Então, por exemplo, eu pego a habilidade 09, ela está falando aqui, ó, comparar pontos de vista sobre temas que impactam a vida cotidiana no tempo presente por meio do acesso a diferentes fontes, incluindo orais. Então vamos dar uma olhadinha aqui nos objetos. Ó. Tradições orais, valorização da memória, surgimento da escrita e noção de fonte. Então vamos lá. A habilidade está falando para comparar. Comparar alguma coisa. Entretanto, para se comparar, analisar algo, é necessário que a gente saiba identificar e analisar pelo menos duas coisas. E aí a habilidade aqui está falando da noção de fonte e memória. Ou seja, o que a gente já pode pressupor que a prova vai cobrar? Ah, mas chegou lá no dia, a prova não cobrou isso. Tudo bem, mas ela vai cobrar um descritor dessa habilidade. Estou falando que a gente pode pressupor, ter uma ideia que talvez isso aconteça. Então ela está falando aqui, ó, comparar, né, por meio de fontes, incluindo as orais e tal, e os objetos de conhecimento.
Então, o que eu preciso? Que primeiro a criança saiba identificar uma fonte, que ela saiba identificar um marco de memória, como o exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Porque só depois de identificar, só depois de conseguir analisar, reconhecer, que ela vai ter condições de comparar. Então, ponto de partida para a aula de história: conceitos. A criança precisa aprender conceitos. Aprendi os conceitos, aí eu penso em outra coisa. Sem o conceito, sem conversa. Tá? A gente não consegue dar continuidade aí na aprendizagem, né? O conceito é a base da construção dessas habilidades aí para os nossos estudantes, tá? Então, fica aí no radar já para vocês olharem para os verbos das habilidades e pensar, comparar, o que eu preciso para comparar alguma coisa? Preciso identificar, preciso analisar, preciso conhecer. E aí depois eu comparo, tá bom? Então fica aí no radar de todo mundo para esse olhar. E para encerrar, eu trago aqui para vocês um trecho aí do Mark Bloch, que eu já até comentei sobre ele, né? Um dos historiadores mais importantes para nós, da Escola dos Análises, e ele fala ali para a gente: a incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado, mas talvez não seja menos vão esgotar-se em compreender o passado se nada se sabe do presente. Então a gente viu ao longo dessas três formações que o currículo de história ele está falando do passado. Ele fala porque nós da história olhamos para o passado. Só que como o Mark Bloch fala para a gente ali, né? Talvez não seja menos vão esgotar-se em compreender o passado se nada se sabe do presente. Então a grande questão que eu faço para vocês é: eu sei quem eu sou, eu sei por que eu estou aqui, e se eu não sei, eu preciso olhar para o passado, porque é o passado que vai me mostrar a trajetória que o meu grupo social, a trajetória que a minha comunidade fez para chegar até aqui, né? Então, eu só vou saber quem eu sou se eu olhar para o passado. E também não adianta olhar para o passado só para saber o que já aconteceu. O que aconteceu, aconteceu, não tem como mudar mais. Mas o futuro, a gente talvez consiga mudar se a gente puder entender onde nós estamos e de onde nós viemos, tá? Então, fica essa reflexão aí em cima do currículo de história. Vou deixar um QR Code aqui para vocês disponível, para vocês fazerem a avaliação dessas três formações. Muito importante aqui para o núcleo pedagógico, para a equipe de ciências humanas e para a equipe dos anos iniciais, que vocês deem o feedback dessa formação, que vocês pontuem o que foi positivo, pontuem o que não foi tão positivo, que pode ser melhorado, para a gente poder aprimorar aí novas formações, pensar em novos movimentos aí, para que a gente consiga fornecer cada vez mais subsídios para o trabalho docente, para o trabalho de CGPs dentro das unidades escolares. Como eu sempre pontuo, estou PEC, né, estou professor especialista em currículo, mas o que eu sou é professor. E aí todos nós somos professores, e enquanto professores todos nós temos um compromisso social, que é a melhoria da aprendizagem das nossas crianças, que é um trabalho aí que leva um tempo, né? É um trabalho famoso trabalho de formiguinha, mas que ele acontece aí aos poucos de maneira coletiva. Então o formulário de avaliação vai ficar aberto aí durante o mês de agosto, tá? No mês de setembro eu entro e fecho ali mais ou menos por volta do dia 4, 5 de setembro, eu fecho esse formulário de avaliação para a gente poder ter um termômetro aí de como que as coisas, como que vocês receberam, né? Essa formação. As referências utilizadas para caso vocês queiram se aprofundar no que foi trabalhado ao longo da formação, fica disponível aí para todo mundo. E aí, por fim, queria agradecer a oportunidade de poder conversar com vocês, professores e CGPs,
Agradecer em nome da equipe de Ciências Humanas e agradecer também à equipe dos anos iniciais por ter aberto o espaço aí para eu poder dialogar com vocês de uma maneira um pouco mais próxima e tentar aí apoiar todo mundo ao longo do trabalho aí na aula de História. Qualquer dúvida, qualquer questão, estamos à disposição. Só o CGP entrar em contato aí com as PECs de anos iniciais, que a gente vai conversando e vendo aí possibilidades de apoiar cada vez mais a escola. E eu encontro vocês numa próxima formação. E é isso, até mais.